Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando, eu sou mestre de D&D e queria gravar um vídeo que eu pesquisei um pouco no YouTube e não encontrei nenhum vídeo falando sobre como que o design e como que a roteirização auxiliam na hora de criar o seu personagem, a sua história, o background dele. Então eu vou conversar um pouco com vocês, dar algumas dicas de como ganhar alguns pontos com o mestre da aventura, da campanha de vocês e tentar ajudar um pouquinho mais a criar esse personagem com um pouco mais de profundidade. Então, direto ao ponto, falando sobre a história do personagem, algo que nem todo mundo gosta de fazer, é muito importante que o personagem possua um background para dar mais imersão e até ajudar o mestre a construir os plots da aventura. Isso em qualquer sistema, seja D&D, Shadowrun, Vampiro. Ah, Fernando, mas eu não gosto de contar histórias e também não tenho saco para ficar fazendo background de personagem. Beleza, cara, não tem problema nenhum você pegar uma história de um personagem que já é bem consagrada e conhecida e fazer algumas alterações nessa história. A não ser que você seja o Neil Gaiman, que é um mestre de roteiro e um escritor muito conhecido já, você está perdoado se beber de alguma fonte já conhecida. Eu vou dar um exemplo como se eu estivesse montando um ladino no D&D e depois no Shadowrun. Um jovem que fazia parte da guarda da cidade resolveu largar a guarda quando ele fica sabendo das injustiças que o monarca estava impondo na cidade. Ele acaba conhecendo alguns ladrões que habitavam as partes mais pobres daquela cidade e durante anos ele trabalhou nas sombras roubando as caravanas que passavam por ali. Esse é um exemplo de uma história utilizando o Robin Hood como base. Agora vamos fazer ele no Shadowrun. Ele é um Decker que foi contratado para roubar alguns arquivos de algumas empresas e ele notou que nesses arquivos tinha bastante injustiça que estava sendo aplicado na população geral. Então ele acaba pegando esses arquivos, hackeando e fazendo chantagens para conseguir dinheiro e aí sim ajudar a população. Desde que você não coloque na história do seu personagem que ele é o filho perdido do rei, é bastante aceitável que alguns elementos dessa sua história sejam já conhecidos da cultura pop, por exemplo. Outra dica que é bastante valiosa é incrementar na ficha do teu personagem alguns traços pessoais, explicar a necessidade dramática do personagem e também expor as opiniões dele. Por exemplo, ele não gosta de morar na cidade em que ele está, ele não consegue viajar de navio porque ele fica enjoado. Isso enriquece muito a história do teu personagem e acaba deixando bem mais divertida a sessão de RPG de vocês. O design me ajuda muito na hora de mestrar. A empatia na hora de fazer uma aventura e pensar como é que os players vão se sentir passando por determinadas situações é algo que tem que ser exercitado durante todo o tempo. Então a mesma atitude pode ser feita pelos jogadores. Na hora de montar a história e na hora de explicar ela, pense assim, qual que é o sentimento que eu vou transferir para os demais players e também para o mestre na hora que eu estou contando essa história. Dê uma pesquisada sobre storytelling e se o vídeo tiver um alcance legal, eu também posso fazer um vídeo sobre esse tema. É comum os grupos enfrentarem alguns silêncios no meio das sessões e também a falta de explicação das ações dos personagens por alguns jogadores. Então uma regra que a gente implementou aqui na mesa de D&D que eu estou mestrando atualmente, se o jogador ele não explica direito o que ele fez na ação e tem uma falha crítica, a falha vai ser muito crítica, não vai ser só crítica, entenderam? Então eu vou dar um exemplo de algo que acontecia muito. O guerreiro vai descrever uma cena dizendo: com meu machado eu invisto contra o orc. E aí ele rola o dado e tira um 1. Então é bem possível que algo terrível vai acontecer com ele. É bem diferente do jogador chegar e falar: conforme passa a batalha, o calor vai tomando conta da minha mente e sem pensar duas vezes eu invisto contra o orc com o meu martelo com as duas mãos e faço um golpe de cima para baixo. Caso ele tire um 1,
ele explicou bem a cena dele, então não acontece algo tão terrível como aconteceria no exemplo anterior. Essa é uma dica mais para o mestre, mas eu posso dizer que melhorou muito a participação dos jogadores na nossa aventura e ficou bem mais divertido interpretar. Recapitulando então, pessoal, crie uma história do seu personagem colocando alguns traços pessoais e psicológicos nele. Explica a necessidade dramática dele, incremente o background expondo as opiniões. Essas são técnicas de roteirização bem legais. E leia um pouco sobre storytelling, que o design sempre ajuda na hora de contar a história. Também participem mais descrevendo as ações dos seus personagens. Galera, o primeiro vídeo então está chegando ao fim. E caso tenha um feedback positivo, eu faço outros vídeos com mais detalhes, falando um pouquinho mais, aprofundando em storytelling. E se você achou o vídeo relevante, dê um joinha e considere se inscrever no canal. Até mais!